Mas dando sequência, né? Claro que por mais que não tenha um efeito compulsório, né? Ou alguma coisa próximo disso, né? Até porque temos os Estados Unidos do outro lado, né? Temos a próprio Israel, né? Votando contra, é claro, né? Por conta do seu envolvimento e está sendo uma das partes do conflito. Né? Mas isso, na verdade, aumenta a percepção internacional a respeito dessa situação, de que a situação que está sendo perpetrada por Israel como resposta aos ataques terroristas do Hamas, ela é inaceitável. Né? Eu acho que tem uma questão de um crime de guerra contra civis. Nós temos um cerco que está impedindo a alimentação, água, energia. Agora cortaram comunicações, né? Combustíveis. Hospitais estão tendo pane seca de eletricidade. Né, nos seus geradores por causa da falta de combustível, mais os bombardeios, né, numa taxa de mortos muito maior do que a da quantidade de Israel, como a gente sempre comenta, é claro que a dor não pode ser comparada, né? Você não compara dor com outra, 1.400 mortes em Israel, né? Mais de 7 mil em Gaza, mas apesar de não ter esse efeito de comparação, o número de corpos podem ser contados, né? O que mostra que um dos lados, na verdade, ele está perpetrando uma situação de praticamente de uma vingança coletiva diante do ataque de um grupo terrorista. Então, eu acho que isso é um recado importante que o conjunto das nações mandam, que acaba, na verdade, inclusive, revertendo. No começo, logo depois do 7 de outubro, Israel tinha uma grande comoção internacional em torno de Israel por conta desse ataque terrível e abominável do Hamas. Né? E aí Israel aproveitou-se também desse ataque e dessa comoção e aplicou uma resposta, né, que se transformou num crime contra a humanidade. E agora, essa votação da ONU mostra essa mudança de percepção também. Você tem uma maior parte do mundo, uma parte dos países com representação nas Nações Unidas, né, que está pedindo um cessar-fogo, uma pausa humanitária, corredores humanitários, exatamente porque está vendo que essa reação é muito mais violenta, né? Então, é uma resposta que acaba sendo ruim para os Estados Unidos, acaba sendo ruim para Israel e para os seus aliados. Eu tenho várias fontes, né, na faixa de Gaza, principalmente no corpo médico, no corpo de saúde, organizações não governamentais com as quais eu venho fazendo reportagens, né, para contar a situação médica em Gaza, principalmente no norte de Gaza. E desde que foi informado o corte de comunicações, eu estou tentando entrar em contato com eles, ligar para eles para ter informação, não consigo, não completa, e mesmo o WhatsApp não dá nem o segundo sinal de recebido, né? Dá o primeiro de disparado, mas não o segundo de recebido, né? Então, ou seja, as comunicações também no norte de Gaza suspensas, deve ter algumas pessoas com algum Starlink lá, né, para poder garantir, mas de resto houve suspensão de comunicação. O pessoal analisa isso pela ótica de que isso é já a sala de entrada de uma provável invasão terrestre, né, maciça que Israel está ameaçando de fazer, mas tem uma outra dimensão isso. Ontem no UOL eu já havia comentado, escrito um texto que é sobre a guerra de imagens, né, que está acontecendo junto com a guerra, junto com os ataques, os bombardeios e o cerco, tem uma guerra de imagens, né? Isso foi para a ONU ontem, junto dos debates, né? O representante de Israel na ONU mostrou parte de um vídeo com o Hamas tentando decapitar uma pessoa. Os representantes palestinos e os que estavam defendendo o ponto de vista da Palestina falaram que não mostrariam vídeos, né? Mas que tinham 3 mil crianças tinham morrido. De certa forma, o próprio ato do representante de Israel de mostrar aquele vídeo da decapitação é uma tentativa de tentar abafar, né, exatamente a quantidade absurda de imagens, principalmente de crianças mortas ou machucadas que vem aparecendo nas redes sociais. Como eu até comentei no início, logo depois do ataque, do 7 de outubro, teve uma quantidade maciça de imagens de Israel a partir do ataque terrorista do Hamas, que começou a circular. E isso ajudou a formar a opinião pública internacional a respeito do ataque. Israel aproveitou esse contexto também e fez um bombardeio forte, né, sobre Gaza. O que aconteceu? Começou a surgir, claro, né, milhares de fotos de crianças, né? Teve mais de 3 mil crianças mortas, né? Por causa dos bombardeios e do cerco. Começaram a surgir crianças mortas na Palestina, ou seja, em Gaza, e isso começou, inclusive, a mudar a percepção em vários lugares
do mundo gerar protestos em defesa de Gaza por conta da quantidade de crianças mortas também. E aí o pessoal, os representantes de Israel tentaram fazer essa batalha de imagens. De certa forma, na ONU, de certa forma, esse corte também de comunicação agora em Israel, ele contribui para impedir que imagens de Gaza circulem para o resto do mundo. Né? Exatamente esse corte não é simplesmente um corte de comunicação, porque não tenho dúvida nenhuma, o Hamas tem formas de comunicação internas, assim, walkie-talkies, outras formas, não vão depender do sistema de comunicação internacional nesse sentido. Agora, o envio de informações, de imagens, que ajuda, é claro, também o posicionamento do Hamas, mas ajuda a proteção do povo palestino ao mostrar o que está acontecendo lá dentro, fica prejudicada. A quantidade de pessoas, qualquer pessoa com um telefone celular, tirava foto e mandava para o mundo para mostrar o que estava acontecendo por lá, e isso fica também. Ou seja, esse corte de comunicação, né, impede que imagens da guerra saiam de Gaza. Diego, boa noite. Léo, boa noite. Professor Natália, muito prazer. Olha, é uma votação, como o Léo estava colocando, bastante significativa, porque ela, obviamente, ela demonstra que existe um amplo apoio a uma, né, podemos chamar de trégua, de cessar-fogo, de pausa. O nome, obviamente, depende ali da negociação. O que foi escolhido foi justamente trégua humanitária. Foi essa forma escolhida para, claro, conseguir o maior número de votos possíveis. E é muito importante a gente olhar para os votos, porque não são apenas os países, talvez ali da região, próximos às autoridades palestinas, ou os latino-americanos, ou etc., ou a esquerda, como, né, a gente tem visto no Brasil ter uma divisão entre direita e esquerda sobre a questão Israel-Palestina. Olha só os votos europeus. Né? A França, que nós não podemos, apesar dos bolsonaristas acharem, né, Léo, a França, o Macron não é de esquerda, né, mas, enfim, a França votando a favor desta resolução. A França apoiando essa resolução. Espanha também apoiando a resolução. Do outro lado, nós temos a Alemanha, aí sim, de um partido de centro-esquerda, se a gente pode colocar assim, né, Olaf Scholz, se abstendo, optando pela abstenção em relação à votação, assim como fez a Itália. Ou seja, é um pouco mais complicado do que a gente só colocar o sul contra o norte, direita contra a esquerda. A questão palestina é muito mais complicada e, no que se refere à ONU, ela é ainda mais complicada. Agora, o que nós vimos ontem e hoje foi um espelho, uma demonstração grotesca, infelizmente, do grau de, eu diria, de ruptura que existe na comunidade internacional em relação a muitos elementos que pareciam fundamentais e que pareciam consensuais ao longo da história. O direito internacional, o direito humanitário, e aí a gente vê, obviamente, que aí você cria argumentos dos dois lados. Vamos só deixar muito claro e dizer o que significa essa resolução. Ela não é uma resolução que ordena Israel a parar. A Assembleia Geral não tem esse poder. Agora você fala, bom, então para que tudo isso? Né? Para que todo esse circo? Bom, ela cria uma pressão política para que o tema volte ao Conselho de Segurança e, eventualmente, aquele impasse que nós vimos seja destravado. Então, ela tem um papel, sim, ela tem um papel político e diplomático muito importante. Ela não pode ir lá e tirar da mão do Netanyahu ou da mão do Hamas a arma. Não é isso que ela faz. O que ela faz é justamente colocar uma pressão política e diplomática nessa situação. Então, esse é um primeiro aspecto. O que mais diz a resolução? Eu vou falar primeiro o que ela fala e depois o que ela não fala. Então, ela fala em uma trégua humanitária, ela fala em corredor e pausa humanitária, ela fala em liberação de todos os reféns, ela fala também em rejeitar ou desfazer a ordem de evacuação que Israel estabeleceu sobre o norte de Gaza. E alguns outros aspectos também bastante importantes. Agora, o que ela não fala? Ela não cita o nome nem do Hamas e nem de Israel, justamente numa tentativa de equilibrar. Claro, do outro lado, nós ouvimos hoje, por exemplo, o governo do Canadá e vários outros governos dizendo, olha, Hamas tinha que ser nomeado nessa resolução. Não havia, e o debate ali, para quem gosta desse assunto, foi muito fascinante, porque o Canadá, ao apresentar as emendas, disse o seguinte, isso começou com o Hamas,
e, portanto, nós temos que colocar o nome do Hamas nessa resolução. Aí o embaixador do Paquistão pegou a palavra e disse: isso começou há 50 anos com Israel, não com o Hamas há 2 ou 3 domingos, ou fim de semana. E aí o debate foi extremamente acalorado, porque, obviamente, fala do qual foi o pecado original, aonde começou a questão palestina. Isso tudo ao vivo para o mundo inteiro ver. Então, esse foi um outro ponto bastante importante. O que também não fala na resolução, aí um aspecto bastante complicado, é justamente o fato de que os reféns, que são pedidos para que sejam soltos, não são só os reféns israelenses nas mãos do Hamas. O texto, que é muito cuidadoso nesse sentido, aquela ambiguidade diplomática que a gente diz, o texto fala de reféns liberados. E aí cada um interpreta como quer. Claro, os israelenses dizendo são os nossos israelenses nas mãos do Hamas, mas também o bloco árabe dizendo são militantes e palestinos nas mãos de Israel que também precisam ser soltos. Então, como a gente vê, é uma resolução bastante complicada em termos de detalhes, extremamente interessante, importante, mas a gente já sabe, o governo americano e o governo israelense votaram contra essa resolução e Israel ontem no debate deixou muito claro que não pretende seguir o que diz essa recomendação. O pessoal da Al Jazeera, o Diego, eles estão dando, né, que fontes da Al Jazeera dizem que as negociações mediadas pelo Catar sobre um possível cessar-fogo em que inclua, né, um acordo de troca acordo de entrega de reféns e troca de prisioneiros, né, ou seja, Israel mandaria prisioneiros de volta para Gaza e o Hamas entregaria os reféns, esse acordo estaria progredindo e em estágio avançado, segundo a Al Jazeera, né? Claro que isso é uma posição, as fontes da Al Jazeera, a gente não tem nenhuma informação objetiva sobre isso ainda, mas lembrando que enquanto, na verdade, a ONU está fazendo toda essa discussão lá no plenário, lá no Conselho de Segurança, você também tem grupos de outros países, tem grupos de países árabes que tentam intermediar essa situação, os Estados Unidos tentam intermediar, a Rússia tenta intermediar, né? Tem outros países, Turquia, né, agindo, Egito, tentando agir para tentar resolver o problema. Não vai estar fácil, não, né? Não está fácil, exatamente porque o Hamas também tem receio de que quando os reféns que eles sequestraram, né, em Israel forem entregues, aí não haverá nenhuma justificativa para não ter um ataque maciço, um bombardeio maciço, sem um medo de pegar vítimas que são israelenses, né, por parte do Exército, das Forças de Defesa de Israel. Então, é uma situação complicada, e o último registro que a gente tem, né, Diego, são 7.326 palestinos mortos, né, desde o 7 de outubro, são mais de 1.400 pessoas mortas no ataque do Hamas a Israel, né? O Hamas entregou uma lista hoje do nome dos mortos para a ONU, né? E a ONU não está apontando como a lista como não sendo crível, né? Então, é claro que números de mortes também fazem parte de esforços de guerra, mas como eu comentei até aqui, falando com as minhas fontes, o pessoal coloca que o cheiro, isso eu falei acho que no final de semana, no outro final de semana já, que cheiro de morte já empesteava o ar no norte de Gaza, exatamente por conta dos corpos que estavam se decompondo embaixo dos escombros, né? Então, é uma situação dramática, né? A ONU está usando o termo estrangulamento, né? Para se juntando aos termos crime de guerra e crise humanitária para descrever a situação em Gaza. E vamos ver o que acontece, vamos ver esses diálogos, esses outros diálogos na tentativa de que as hostilidades, pelo menos, pausem para que possa acontecer negociações de paz. É difícil, né, Diego? Porque se houver uma invasão terrestre maciça em Gaza, aí o bicho pega. Porque aí o que acontece? Rapidamente, e acho que a professora pode falar isso melhor do que eu, mas no momento em que você tem uma ação terrestre maciça, e se por um acaso, por algum motivo, o Irã e o Hezbollah decidirem que vão fazer uma frente norte nesse conflito, ou vão fustigar Israel, Israel fizer uma leitura de que o Irã está por trás, aí o negócio pode escalar
regionalmente, né? Então, o objetivo agora da ONU e de todo mundo que está negociando é reduzir tensões, porque se for começar a invasão terrestre, começar uma situação bem pior, um aumento das mortes, entrada do Hezbollah ao norte, aí o negócio, aí a gente nem queira saber o que pode acontecer, porque aí pode escalar com mais países se tornando um conflito regional e talvez até internacional. Qual